A transmissão ao vivo em São Paulo. Então, se você acompanha a TV Casa Cor, sabe que esses últimos 40 dias foram super intensos pra gente. Sempre de terça a sexta a gente teve programa às 4 horas, hoje começou 4h30, mas normalmente às 4 horas. A gente mostrou todos os ambientes. Só faltam agora, da casa inteira, 2 ambientes para vocês conhecerem. Um é esse daqui, que é um módulo 8.2 do Estúdio Costa e Azevedo. Eu estou aqui com a Laura. A Laura é recepcionista, porque qual dos dois está vindo? O Josemar? O Josemar Costa está chegando, está estacionando o carro e vai chegar aqui para conversar com a gente. E o outro é a Arena do Conhecimento, a Arena Casa Cor, que vocês já viram nas nossas transmissões que aconteceram lá, mas que é, de fato, um ambiente que tinha muita história para contar. Então a gente fez o programa com ele, para ele contar todos os detalhes de arquitetura de lá. Ou seja, cumprimos a meta, Laura. Você conseguiu passar pelos 75 ambientes? Não, por enquanto ainda não. Por enquanto, tem 2 dias faltando, né, para acabar. Depois de 60 dias. Sim, passou muito rápido. Ainda falta, eu parei no 60, falta 15 aí pela frente, que eu parei ali no prédio, daí falta o restinho para terminar de ver. Mas acho que amanhã eu vou conseguir ver, que eu vou chegar mais cedo e tal. Vai conseguir. Daí vai dar tempo de ver. Vai dar tempo de ver. Aqui você já tinha trabalhado em Casa Cor, não? Não, primeira vez. Qual a principal dificuldade de se trabalhar num evento como Casa Cor? A principal dificuldade é... Acho que as perguntas que surgem são perguntas muito inusitadas, às vezes, que surgem, assim, a gente fica meio... Nossa, não esperava essa pergunta aqui, mas dá pra se sair bem no final. Por exemplo, uma pergunta que tem acontecido aqui no Estúdio 8.2. Eu não lembro de alguma específica, assim, mas às vezes surge uma pergunta muito pontual, assim, então tem que ver direto com o arquiteto mesmo, né? Porque a gente não sabe de coisas muito específicas, né? As técnicas do ambiente. Sim, Mas, por exemplo, por que o ambiente se chama 8.2? 8.2 é por questão da cor das paredes, que é esse tom chumbo que reveste as paredes, né? E o nome oficial que a Coral optou é Aventura no Asfalto. E daí é isso, 8.2 é o chumbo, mas o nome que a Coral deu é Aventura no Asfalto. E 82 também é o número atômico do chumbo, então tem essa brincadeira toda, né? Meu cérebro, vamos entrando, tá começando a chover. Meu cérebro deu um nó agora, quando você falou 82, é o chumbo, meu Deus, mas qual é a relação? Não, aqui, Aventura no Asfalto é o nome da cor, da coral, que reveste as paredes nesse espaço. E 82 é o número atômico do chumbo, então. Exatamente. Sabe qual é a sigla do chumbo na tabela periódica? É PB. Aê! Acertou! Foi promovida, agora vai poder participar de novo e vai ter que ficar durante a desmontagem de Casa Cor. Brincadeira, você é estudante de arquitetura ou da área afim? Eu me formei ano passado em arquitetura. E chegou a fazer estágio com algum arquiteto aqui em São Paulo? Eu estagiei em 2 escritórios de arquitetura, sim. Qual que é a tua previsão agora no mundo da arquitetura? Quer continuar na área, sim ou não? Eu pretendo continuar, vamos ver. Daí eu tô pesquisando em qual área, né, me especializar e tal, porque é um campo muito amplo, né, a arquitetura. Sim. Daí eu tô vendo certinho para onde você para qual caminho seguir, né? Muito bem. Aqui os meninos são de Recife, né? O Josemar, Exatamente, eles são de Recife, mas trabalham aqui em São Paulo também. Sim, eles participaram já de Casa Cor Recife, então, chegou, vem aqui, junte-se a nós, tá chegando o Josemar. Enquanto isso, vai tirando o crachá para ficar mais bonitão. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Enquanto isso, eu estava aqui fazendo perguntas para a recepcionista do tipo, qual é o símbolo do chumbo na tabela periódica? 82. Não, é o número, o símbolo. Aí você me pegou. Não, ela acertou, é PB. PB. O símbolo, tá. Então pronto, agora você viu? Por isso que ela vai participar da desmontagem e ele está dispensado da desmontagem. Tudo bem? Tudo jóia. A gente falava, ela me explicava que eu te agradeço muito, obrigada pelas informações que você já nos deu, a Laura, que é formada em arquitetura também. E a gente falava sobre os clientes que vocês têm
no Recife e aqui. Você faz tempo que trabalha tem clientes aqui em São Paulo, efetivamente? Sim, a gente já desenvolvia vários trabalhos aqui, como a nível nacional, né? A gente faz as franquias das lojas Fórum no Brasil inteiro, e isso faz com que a gente realmente pontue o nosso trabalho em vários estados, né? A gente já desenvolveu alguns trabalhos aqui, inclusive residenciais, foi quando surgiu o convite para fazer Casa Cor e realmente a gente resolveu apostar, né? Porque vocês já fizeram Casa Cor Pernambuco quantos anos? 13 edições de Casa Cor Pernambuco, isso. Iríamos agora enfrentar a 14ª, mas aí a gente resolveu dar uma segurada porque ia chocar desmontagem daqui com montagem em Recife. E aí a gente optou por dar uma pausa esse ano. Porque Recife também acontece em setembro, né? Exato, o pessoal está fazendo montagem lá já, né? Na verdade eles vão fotografar agora em agosto e a casa abre no dia 12, já, 12 de setembro. Isso. Então, esse ano não tem participação do escritório lá. Não, mas ano que vem a gente volta, com certeza. E aqui em São Paulo, talvez vocês voltem aqui também. Sim. Inclusive porque realmente foi muito positivo para a gente captou clientes aqui através da Casa Cor, né? Na verdade, em cima da própria proposta, né? A gente realmente, quando a gente esteve aqui para escolher ambiente, a gente se apaixonou por esse pequeno espaço, né, de 28 metros quadrados, é o menor ambiente da casa, é o menor ambiente da casa, e a gente tinha duas opções, ou a gente seguia apresentar simplesmente um conceito, ou apresentar uma realidade de moradia hoje em São Paulo, e a gente resolveu apostar nessa questão da nova concepção de vida, né, as pessoas se desprenderem de determinadas coisas e resolverem adotar um espaço pequeno para habitar. Esse espaço que a gente vai ver agora, acho que vou pedir para a Laura baixar um pouquinho o som, não é? Bom. E enquanto ela vai fazendo isso, a gente vai contando que realidade é essa. Nós estamos na área social desse estúdio que tem 28... 28? E olha que 28 é 82 ao contrário. Então, trocadilho. Me apresente, então, como seria, nesse estilo de vida desse morador, esse esquema do morar em espaço tão restrito. Então, o próprio formato do espaço, né, a gente quis apostar nessa questão de fracionar o espaço, né, a gente conseguir ter dois ambientes, porque na maioria esse tipo de empreendimento, ele sempre apresenta um espaço único, onde está tudo conjugado, né, sala com quarto, com cozinha, tudo no mesmo espaço. E a gente resolveu fracioná-lo, a gente criar uma área social, que seria uma pequena sala de estar com uma copa de apoio, né? Mas você vê que a gente consegue apresentar bossa em absolutamente tudo, né? Não é porque você mora num espaço pequeno que você não consiga ter as obras de arte que você gosta, os objetos que você aprecia, peças que você garimpa durante viagens. E a gente quis fazer essa apresentação, conseguir mostrar que é possível você ter um ambiente extremamente sofisticado, aconchegante, mesmo dentro de 28 metros quadrados, né? A gente resolveu marcar o ambiente todo a essa altura de 2,30 com esses painéis de madeira, e você vê que tudo solta do teto, né? Isso dá essa sensação de amplitude ao espaço. A gente trabalhou com a madeira clara, um tom de madeira clara, junto para dar esse contraste com o chumbo, né? Que veio essa ideia do módulo 8.12, porque a gente acredita que essa planta ela pode ser replicada em qualquer espaço, né? Ela é um módulo, na verdade. E aí, a partir dessa marcação, você percebe que você tem mais fluidez do espaço, né? Há uma comunicação do quarto, mesmo preservando dando essa sensação de privacidade e, ao mesmo tempo, ele tendo essa comunicação, né? Através do aéreo. Agora, a gente tem uma cor escura. E a primeira coisa que as pessoas imaginam quando se tem um espaço pequeno é que não se pode ter uma cor, não se pode pintar de cor escura, que é melhor usar o branco. Vocês mostraram que isso não é verdade. Exato. Na verdade, assim, tudo é um trabalho de equilíbrio, né? Você precisa pensar numa cor escura é sempre o que você vai trazer junto com ela, né? Então, através dos revestimentos, você vê que o tom do sofá já é um tom de cinza bem suave. A poltrona de Sérgio Rodrigues, a Vronca, também traz esse tom de cinza, mas é um tom de cinza. Então, a gente vai criando essa paleta de cores de modo que ela fique equilibrada, né? Para poder a gente permitir que o chumbo predomine, né? Mas sem passar essa sensação de confinamento.
Não era tudo que vocês não queriam aqui. E repare que estamos num ambiente que só tem a porta como entrada de luz natural, né? Exatamente, isso também era o desafio da gente, porque temos vizinhos, né? Os vizinhos todos, tanto o jardim aqui na frente do Riscala, como um outro jardim aí atrás. Então, de acordo com os projetos, quando eles foram nascendo, a gente precisou se adaptar também aos outros ambientes, né? Aos outros profissionais. Aí a gente não tinha como... E também um prédio tombado, você não tem como mexer. Exato. Além disso, a gente tinha essa limitação, né? Esse bloco aqui no Jockey, ele é um prédio tombado por conta da estrutura, né? Do alicerce dele, que é todo em pedras naturais. Então, a gente não podia mexer na altura da porta. As janelas também precisavam ser preservadas. Então, elas estão envelopadas, na verdade. Daqui tem a cozinha, quer dizer, é uma copa, uma pequena copa, mas está muito bem resolvido, né? Exato, porque a gente acredita que esse tipo de empreendimento, ele sempre traz no próprio condomínio uma estrutura. Tem espaços gourmet, tem espaços de cowork. Então, a gente acredita que essa copa é uma copa funcional, pequena, é uma copa de apoio para uma refeição rápida, né? Para você aquecer uma comida ou preparar um drink, enfim. Aqui seriam sempre armários de apoio na também. Na parte superior e na parte inferior a gente tem armários. A gente quis que realmente eles fossem todos feitos num toque para passar essa sensação dessa homogeneidade do material, né? Ficar uma coisa com a plástica como se fosse um painel, mas na verdade ele tem utilidade. Sim. Você falava das obras de arte, então acho que é legal a gente contar um pouco do que a gente tem de obra de arte, e tem muita coisa aqui. Por exemplo, a gente tem uma foto... Exato. Essa fotografia, a gente tem uma cultura, o Estúdio Costa Azevedo, ele sempre imprime essa questão do uso da fotografia dentro da arquitetura. Né? Então, a gente não podia deixar de passar em branco e a gente trouxe a foto de um queridíssimo fotógrafo que é Renato Filho, é um pernambucano. A gente já usou, em 2016, na Casa com Pernambuco, uma fotografia de Renato, e a gente, esse ano, está usando uma outra peça dele. Né? Além disso, a gente tem Yutaka Toyota, também, né? Que é um artista plástico que a gente aprecia demais o trabalho dele, por ser um senhor já, né? Mas ele ter essa plástica tão atual, né? Por esse domínio do aço que ele tem e essa plástica do reflexo, né, que você consegue ver diversas coisas dentro da peça dele, da obra de arte dele. Você sabe que tem um monte de gente que tem medo da sua menininha de olhos grandes ali? Então, é um menininho. Na verdade, isso aqui é um outro artista pernambucano também, Jorge Souza, que a gente aprecia muito o trabalho dele. E a gente, na verdade, queria trazer um pouco de cor para o espaço. Foi um dos elementos que essa tela entrou, porque o ambiente ele estava com a plástica toda em madeira e cinza e a gente precisava ter pontos de cor. Foi quando a gente trouxe essa obra de Jorge, além das almofadas, né, que elas estão pontuando o verde em determinados locais. Ali, não sei se, o Denis desviou ali para as almofadas, não sei se as pessoas repararam no esquema da mesa, que também é sensacional. Exato. A Casa Cor esse ano tem como tema sustentabilidade. E a gente queria mostrar a sustentabilidade de uma outra maneira, porque as pessoas fazem a ligação automática da sustentabilidade com usar materiais recicláveis simplesmente, mas a sustentabilidade também está no reuso de materiais. Né? Então, aqui a gente tem uma prancha de demolição que ela se uniu a garras, né, que são presas de marcenaria, de carpintaria antiga, e aí originou-se um aparador. Né? Então, isso é sustentável, né? Porque você... Essa peça já existia? Vocês trouxeram de um... Essa peça é de um design, ele criou essa peça, né? E é da Verniz, e aí a gente garimpou essa peça, na verdade, né? Então, aqui ela está montada como se fosse um pequeno bar, né? Mas a ideia é você ver que tem duas banquetas, porque a gente também faz a alusão de que ela pode ser usada para uma refeição rápida, mas ela também pode ser usada como um apoio de bar. Tem uma pergunta já de um conterrâneo de vocês aqui, olha, é o Aldaíris Nunes, ele é de Arco Verde, em Pernambuco, ele pergunta se existe diferença entre projetar para um morador pernambucano e um morador paulistano. Não, na verdade, eu acho que a arquitetura ela precisa estar se desprendida do regionalismo, né? A gente sempre pensa assim, usar artesanato, usar arte popular para a gente, ela é porque a gente acredita na arte popular como
artes plásticas, e não porque a gente precisa pontuar o regionalismo dentro do projeto, né? Então, nos nossos projetos, inclusive na minha casa, eu tenho diversas obras de arte popular, porque eu sou simplesmente apaixonado por arte popular. E assim como a gente tem clientes aqui em São Paulo que eles querem ter arte popular, mas eles querem por um desejo e não por uma necessidade de regionalizar o projeto, né? Então, essa curadoria de obras de arte, o que transforma um projeto em ser regional ou não ser regional, vem muito mais da particularidade e personalidade de quem está nos contratando do que propriamente do profissional. Porque a gente precisa imprimir uma arquitetura de qualidade, um trabalho de qualidade dentro de um projeto, mas que está sendo feito para o outro, né? A gente é apenas um instrumento. Sim, mas tem pedidos de uso de materiais que os paulistas fazem, que os recifenses não fazem? Então, aqui, por exemplo, existe uma questão térmica que ela precisa ser estudada, né? O uso de materiais como madeira no piso, por exemplo, é muito mais usado no Sul-Sudeste do que propriamente no Nordeste. A gente, aqui em São Paulo, por exemplo, você usar um porcelanato, é preciso que isso esteja muito em acordo com o cliente nas áreas comuns do apartamento ou de uma casa, porque termicamente ele compromete o uso durante determinadas épocas do ano, né? Já em Recife, a gente pede para usar o porcelanato porque ele dá um frescor, né, para o ambiente. Que delícia, calor. Hoje a temperatura caiu rapidamente em São Paulo, estava quente, agora está um frio. Ali temos umas cabeças, então temos exemplo de arte popular. Isso, exatamente. Aquelas cabeças são de Irineia, é uma artista que ela não é pernambucana, ela é alagoana, mas que eu tenho uma coleção imensa dessas cabeças em casa e eu gosto muito do uso delas. Ela tem uma delicadeza com a rusticidade ao mesmo tempo, sabe? É bem bacana a história de Irineia, porque ela, na verdade, começou produzindo peças que eram votos, para ser usados como ex-votos, né, para as pessoas pagarem promessas. E depois, com o boom que se teve, a percepção do mercado sobre o que era arte popular, hoje ela é uma artista plástica, né, que produz essas mesmas peças, mas como obra de arte. Muito bacana conhecer a história dela. Isso não está no seio, não, né? Não entrou no seio de Casa Cor, a gente podia comprar. É de acervo pessoal. Eu imaginei. Tem mais coisas que são de acervo pessoal? Tem sim. Na verdade, a gente tem diversos objetos que são garimpados da casa da gente, né? Porque a gente entulha muita coisa, na verdade, né? Arquiteto ainda vai falando, olha isso aqui, que lindo, poderia usar em algum lugar um dia, depois usa na própria casa. Isso, e até na minha casa eu mudo as coisas muito de lugar, sabe? As peças que são de coleções de viagens que eu trago e eu empilho todas elas num bar, numa estante bar que eu tenho, e depois elas já estão em outro espaço, numa estante, numa sala de jantar, enfim. Fazer essa mudança para dar uma cara nova sempre. Ele não quer contar o que é do acervo pessoal dele, é isso? Ele fez... porque para eu pontuar o que tem aqui, ó, as cabeças de Irineia são nossas, tem alguns objetos daquele carrinho que também são nossos, essas peças daqui também são. O que são aqueles, aquela madeira linda? Aquilo ali Deixa o Denis mostrar, vem aqui que o Denis mostra. Aquilo ali são peças de retrós de linha de tear. Antigos, né? Eles eram em madeira e aí ele vira uma obra de arte. Essa questão de você pegar uma peça que ela tinha um outro uso, como eu tinha te falado sobre o aparador, a gente faz essa mesma questão, assim como essa régua aqui, que ela é uma régua de medir maré, né? Maré. E aí ela vem aqui e faz uma bossa de obra de arte, né? Então, a gente sai mexendo com essas peças e até dando a oportunidade das pessoas verem peças que elas não conheciam, nem o uso delas, né? E ver elas sendo usadas de outra maneira. Muito bacana. Esse aqui ficou lindo. Chama muita atenção. Aqui a verdadeira ambiguidade está no olhar. Atenção, amores. Essa é uma peça de Nazareno, né? Que ele fez essa série que ela vem sempre acompanhada dessa caminha, né? Porque ela fala sobre essa questão do lar. É uma série dele e todas vêm com essa cama. E essa cama você consegue utilizar de diversas maneiras. Você pode pendurar ela na parede junto com o quadro ou você pode apoiá-la, como a gente fez aí sobre essa pilha de livros. Bacana, gente. Acho que quem usou também foi o Léo Shetman. Léo Shetman usou também. Muito bem, aí a gente vem para cá. Eu adorei a cabeceira. Você sabe que eu acabei de ter? Não tinha cabeceira, agora tem uma cabeceira. Meu filho falou, mãe, parece um quarto de hotel chique. Fui inspirada nesse desenho, muito, muito similar. Aqui a gente tem total conforto
E a gente consegue uma privacidade mesmo num espaço tão pequeno. Exato. Aqui a gente já entra na área de quarto, né? A gente permanece com a marcação do painel de madeira que está aos 2,30. A gente quis continuar dando esse... E aí o porcelanato entra na área molhada do banheiro, também fazendo essa mesma marcação. Essa cama a gente desenhou, né? Uma cama de desenho nosso, o painel, ela tem a base também nesse tecido de linho, porque a gente precisava trazer essa questão do conforto e o tecido ele ajuda nessa composição. E tem aquele criado que é um desenho nosso também. Algumas peças são desenhos da gente, né? Esse criado mudo, que ele é todo em ébano natural, com vidro, além da mesa de centro e aquele carrinho metálico de aço carbono com vidro também são nossos. São todos os desenhos de vocês. Aí vocês têm algumas peças de design. Essa daqui bem conhecida da Cláudia? É a Cláudia Moreira Salles, né, o mancebo da Cláudia, tem a poltrona bag de Sérgio Rodrigues. E aí a gente vai entrando com essas luminárias. Na verdade, a gente queria inserir o design de uma maneira muito consciente, sem ser a questão do design pelo fetiche, né? As peças precisavam ser muito bem colocadas e também passar a mensagem de que é possível você morar num espaço pequeno, mas você não precisa abrir mão de não ter uma peça de design, né? Então, a gente sai misturando peças que são baratas e que são caras, porque isso é muito importante no valor do metro quadrado que fica no final para a execução de um projeto, né? E aí a gente cria esse painel aqui, que é um séptico em vidro, que ele tem uma persiana na parte de dentro, né? Que aí permite que você possa ter privacidade ou não no uso do banheiro, né? A gente entende também que essa maneira de viver, né? Quem resolve viver dessa maneira num espaço de 28 metros quadrados, ela tem um comportamento bem diferente de quem mora nos apartamentos maiores e casas maiores. Então, o desprendimento sobre essa questão da privacidade, de fato, ela é dissolvida, né? Porque geralmente são pessoas que moram sozinhas, então o cara vai sair do banheiro e ele vai andar pelado dentro do estúdio dele porque ele mora só, é uma concepção de vida, né? E aí a gente tem essa área aqui do banheiro, que é uma área que ela está 100% revestida, né, nas paredes e piso. A gente tem a área de chuveiro, vaso sanitário, e aqui a gente compõe com a bancada com espelho. Tem tudo também preto, né? Esse preto fosco. A gente usou sempre a louça da Deca preta fosca, né, que dá esse contraste junto com o elemento, né, do cimento, a composição com o próprio chumbo, que é a cor predominante. E aí a gente vem com esse espelho também, que é uma peça antiga, né? Ela tem uma moldura de madeira e é um espelho de antiguidade também, né? Que isso vai permitindo essa personalização do espaço, né? Sim. Você vai criando, enfim, você vai criando uma força para cá. Exato. E a parede que ela serve de divisão desses dois espaços que a gente chama de área comum e área privada, ela também cria-se um armário, né? Então, a gente também teve a preocupação de colocar um espelho, mas a gente não colocou um espelho cristal, a gente colocou um espelho fumê para poder dar essa permanência da questão do uso do chumbo, né? E não ficar com uma iluminação mais estourada no espaço. Bom, aqui a gente imagina, de fato, que mora um homem. Seria a cor que nos leva? Porque poderia perfeitamente ser o apartamento de uma mulher. Exato. Mas o que nos leva a imaginar, todos que entram aqui, imaginar que estamos no apartamento do homem? Então, na verdade, os clientes que nos procuraram daqui desse trabalho que a gente apresenta agora na Casa Cor São Paulo são homens. Né? Os clientes que a gente está dando continuidade a trabalhos que vieram aqui na Casa Cor são homens. Mas é muito interessante. O ano passado, na Casa Cor Pernambuco, a gente fez um ambiente 100% preto e cinza. E para mim, ele tinha uma expressão muito mais masculina do que este aqui, pelo próprio arrojo, pelo design. E as mulheres se sentiam ofendidas quando elas entravam e a gente dizia que o espaço tinha sido imaginado num homem. Porque ela dizia, mas eu moraria aqui perfeitamente. Né? E aí a gente vê que isso está meio que mudando. Né? As mulheres estão gostando dessas paletas mais pesadas também. Né? Aqui poderia ser um espaço de uma mulher tranquilamente. Mas você falou uma coisa interessante. Então, quer dizer, nós tivemos aí 60 dias de Casa Cor, estamos no finalzinho, faltam 2 dias para a mostra acabar. Vocês tiveram um retorno efetivo de Casa Cor São Paulo? Quer dizer, clientes que vieram aqui, viram, falaram, quero contratar. Sim.
E foi bem engraçado esse processo, né? Porque todos os contatos que nós tivemos, eles vieram por e-mail a princípio ou até por direct no Instagram, né? E teve um que foi bem engraçado. Eu estava chegando num voo voltando para São Paulo e aí quando desci do avião, tinha uma mensagem de um visitante que ele disse: estive na Casa Cor quinta-feira e estou comprando, na época ele ainda estava comprando, foi logo no início do evento, ele estava comprando apartamento, e aí ele disse: estou comprando um apartamento de 42 metros e acho que vocês são perfeitos para fazer o que eu preciso. E aí, assim, o legal é essa questão, a gente desenvolver um trabalho para atingir esse perfil, né? E a gente teve uma assertividade muito grande, porque todos os clientes que nos procuraram, que a gente já fechou 3 projetos e estamos com um outro em vista, e em negociação já, e todos 3 têm este formato de moradia. Né? Então, assim, é você focar e fazer um trabalho focado, bem apresentado, que seja funcional, porque mais importante do que ser bonito é funcionar, né? E aí você tem essa assertividade. Agora, esses clientes são de São Paulo. São de São Paulo. Quando eles descobrem que vocês são de Pernambuco, não se assustam? Não, porque eu moro em São Paulo, né? Hoje eu fico em São Paulo e André fica em Recife. Então, mas isso é tratado com muita transparência, né? Eu fico aqui, eu passo 3 semanas em São Paulo e 1 em Recife. E André faz o inverso, ele fica 3 em Recife e 1 em São Paulo. Então, a gente tem toda a capacidade de atender e dar estrutura para os clientes, tanto daqui como de Recife. Muito bem, depois eu quero ver o resultado desses clientes que vieram por Casa Cor, esse mesmo que é um apartamento tão pequeno. Esse de 42, a gente até já apresentou o projeto. É um projeto muito bacana, porque ele tem uma varanda que chama uma varanda garden, né, que a gente está fazendo uma coberta com vidro. É uma coisa bem bacana. Mas é esta concepção de vida, sabe? Os ambientes todos abertos, mas é muito legal. O projeto está muito interessante. Eu quero publicar esse projeto. Vamos publicar. Então, já está combinado? Já tem previsão para ficar pronto? Então, vai ter que ser uma obra bem rápida, né? Eu acredito que com uns 2 meses a gente já vai estar com esse apartamento pronto. Então, eu vou ficar na sua cola. Ótimo. Agora você vai passar o seu Instagram, para quem ainda não tem, que é o Instagram do estúdio, vai passar e a gente vai conseguir continuar te seguindo. Ok. Então, siga-nos, o @Estúdio Costa Azevedo, o nosso Instagram, e a gente está sempre publicando novidades por lá. Muito bem, você pode mandar um direct para ele também, se gostou do espaço e também acha que ele é a pessoa, que o estúdio é o estúdio ideal para fazer o seu projeto de apartamento pequeno. Que legal, muito bacana. Ótimo, a gente vai continuar com TV Casa Cor ao vivo, tem mais um vídeo, acho, ou não, já tem um próximo ambiente, que é o último, nós mostramos todos. O seu foi o penúltimo a ser apresentado na TV. Mas fica lá para sempre. Tudo que a gente gravou fica no canal Casa Cor _ oficial no YouTube. Tanto os programas inteiros, que às vezes duram 2 horas, 2 horas e meia, quanto os vídeos separadamente. Então, a entrevista que a gente acabou de fazer também sobe separada no YouTube e assim fica mais fácil até para você compartilhar para quem tem o interesse em ver soluções para espaços pequenos, por exemplo. Então, fica lá. Tudo está lá. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se já é inscrito, assine as notificações, né? Assinale lá as notificações, porque a gente, a partir de agora, começa a viajar para várias Casa Cor. Então, tem Pernambuco, tem Bahia, tem Espírito Santo, tem Minas Gerais, tem Rio Grande do Norte, tem Ceará, tem Brasília, tem Florianópolis. Então, toda vez que a gente vai subindo um vídeo novo dessas casas, vocês vão recebendo a notificação. E na tela tem um número de WhatsApp, não é o número dele, já vou avisando, é o número da TV Casa Cor, porque às vezes eu recebo o nome do profissional e falo assim, oi, do da Porto, oi, do Mar, oi. Ai, peraí, tem uma pergunta aqui. Já ia desligando. Ah, não, já foi, essa pergunta já foi. Que era do Pernambuco, para São Paulo. Então, eles mandam e falam, aí eu falo, não sou eu sou só a repórter. E aí eu passo a pergunta para eles, porque eles sabem responder. Então, a gente continua em contato. Agora a gente vai ver o último espaço que vocês não viram ainda, que é a Arena Casa Cor, que também foi chamada por um momento de Arena do Conhecimento. E aí eu volto para a gente finalizar essa temporada, dar os recados finais. Daí a gente só se encontra nas outras casas por aí. Vou te dar um abração também. Muito obrigada, muito obrigada. Então, André, fica para a próxima, né, André? Vocês estarão aqui no domingo? Vou. André está tentando vir, porque ele está meio preso nos trabalhos lá, mas ele está tentando vir para
para estar aqui no domingo. Para finalizar com a gente. Muito bem, então. A gente finaliza esse aqui, mostra o ambiente do Hayazaki e, na sequência, tem os recados finais da TV